belezinha? Voltamos em mais um episódio de Opa, o anime errado, né? Hoje, mais um episódio de Jujutsu. A gente vai falar hoje do episódio 31. Eu falei um número aleatório, é 31 mesmo? É 31 mesmo, acertou. Joga na Mega. Boa! Então vamos começar pro episódio, que a gente começa com uma puta referência de Evangelion. É referência ou é copia, mas não faz igual? Rapaz, teve um monte de referência a vários animes de mecha nesse episódio e achei foda, viu? E fora que foram vários? Eu só foram peguei vários? Vou ser bem sincero. Foram vários, Eu gosto de um anime de mecha. A gente vai falar aqui, mas tu viu que o Ultimate Mechamaru, ele ainda é o Proto Zero? Ainda mais referência ainda pra Evangelion? Caraca, estamos aí. Mas, cara, do tipo, essa luta, ela é bem angustiante, né? Tipo, ela é bem feita e tudo, mas esse negócio dele ficar usando os tempos de vida dele e cada vez foi diminuindo, eu fiquei do tipo, cara, vai acabar essa luta, ou ele vai estar morto, ou ele vai estar morto porque ele vai ter, assim, um dia de vida, sabe? De tanto que ele tava gastando os tempos de vida dele. Eu achei complicado, porque é aquela típica luta estratégica que você tem. Porque, como é referência a Eva, eles têm aquela parada da energia deles estar acabando. E o dele é a energia de vida, né? Energia vital. Energia vital! Onda vital! Referência do Dragon Ball também. E o Mahito rindo o tempo todo na luta, né? Porque tinha aquela parada de que ele não tava conseguindo ferir o espírito do Mahito, né? Sim, eu gosto do Mahito, porque o Mahito ele é bizarro. Ele é aquele. Eu gosto também que ele é aquele tipo de vilão, que ele não é o vilão super. Como que eu posso dizer? Super austero, sabe? Ele, além dele ser bizarro, o bicho apanha que nem louco, cara. Uhum. Ele apanha e, tipo, não é muito comum a gente ver isso em vilão. Tipo, geralmente o vilão é uma parada muito inalcançável, sabe? Ele é aquele cara que ele consegue se defender sem utilizar as mãos, sabe? Não, cara, o Mahito ele apanha que nem cachorro louco, cara. Ou a cena dele correndo no meio da floresta mesmo, se transformando em vários animais e aí voa, né? Eu só lembrei de Jojo Bizarre Adventures, né? Quando ele fica com os braços de asas, ele virou o Carlos, né? A existência perfeita. Sim. Só faltou tocar a musiquinha. Eu tinha esquecido disso, que ele fica de calça, né? Quando ele tá se transformando. Convenientemente, ele tem uma calça leg preta ali, né? É uma calça de pelo, velho. Eu tava só esperando ele virar o clássico galo de calça em algum momento, velho. Mas, cara, eu achei essa luta uma merda. Por quê? Porque ela é ruim, porque ela é uma luta mal feita na animação, nas referências, nas técnicas. Eu achei ela terrível, ruim demais, porque em nenhum momento dá qualquer emoção nela. É uma luta que eu sei que esse cara vai perder, porque, por exemplo, preste atenção numa coisa. Lutas de anime onde o cara que tá lutando não é o protagonista, né? E ele pensa muito em estratégias de vitória, geralmente vai perder. Quando você tem as estratégias sendo apresentadas. Por quê? Qual é a questão? A história precisa te surpreender. Então, quando ela precisa te surpreender, primeiro acontece na prática, e aí você é surpreendido por A, B, C, D, depois ele te conta a estratégia. Quando ele te conta a estratégia antes, é porque vai dar errado. Preste atenção que isso é um trope que se repete para um caramba. É que nem o pai bom, sempre que você vê um pai que é muito bom, provavelmente ele vai morrer. Então, se você vê um personagem tendo muito planejamento antes da luta e durante a luta, ele vai perder. Vai dar errado. Porque não faz sentido o cara ter um planejamento, narrativamente, assim, de emoção. Ele tem o planejamento certinho, aí você assiste e ele acontece exatamente como ele planejou, né? Na Esquadrão Classe A. Adoro quando o plano dá certo. Então, por causa disso, a luta pra mim parecia que eu tava vendo por obrigação, sabe? Porque eu sabia que ele ia perder. Não importa o que ele fizesse, ele ia perder. Aí eu concordo e discordo. Eu concordo que uma luta, pra ela ser interessante, ela tem que ter algo a perder, né? Tem que ter alguma consequência com a perca ou com a vitória dessa luta. Alguma coisa tem que estar em jogo, sabe? Mas eu acho que nessa luta do Mechamaru, por mais que a gente sabia que ele não ia ganhar, tipo, acho que todo mundo sabia disso. Eu acho que a parada dele tá lutando, utilizando a vida dele, deu uma tensão pra luta, sabe? Não era o desconhecido de saber se ele vai ganhar ou não. Mas, ele, pelo menos de mim, tirou um pouco dessa sensação de angústia do cara tá, tipo, lutando, ele vai perdendo tempo de vida, sabe? Eu acho que não me trouxe o sentimento de surpresa, que nem você falou, né? Mas também me trouxe esse sentimentozinho que me deixou interessada pela luta, saca? Mas então seria muito mais legal se, sei lá, ele morresse usando a própria técnica.
do que morrer do jeito que ele morreu. Não, sim, eu acho que a conclusão da luta, ela é qualquer coisa no sentido de que, é aquele encerramento de que, parece que ele venceu, mas ele não venceu. Tipo, isso é utilizado em vários animes, é uma trope bem comum. Acho que nem uma trope, é uma utilização narrativa muito batida. Mas eu acho que é isso, eu acho que só o encerramento do combate, assim, que é meio peba, mas em geral o combate eu gostei que ele me trouxe esse sentimento, pelo menos. Assim, sabe o que podia ter? Isso a gente não sabe ainda, né? Mas se essa luta gera alguma consequência que ferra o Mahito mais na frente, algo como, ele tá lutando contra um cara muito fodão, nível 1, é o nível especial, sei lá, um Gojo, aí ele vai fazer alguma coisa e, não consigo fazer, ele lembra, putz, o cara sabe, não é pra não ficar um sacrifício em vão, ele ter lutado pra alguma coisa. Mas vocês não acham que é tipo aquela síndrome do estúdio que quer mostrar muito o resultado? Porque eu imagino que no mangá isso é tipo um capítulo, tá ligado? Podia ter sido bem menor e eles terem focado mais nos acontecimentos depois, tá ligado? De quando começa a parada do incidente de Shibuya. Assim, eu acho que vai ter, ou pelo menos parece muito que vai ter, por causa que, tipo, a galera focou muito nisso, sabe? Teve até a questão do domínio, né? E que, bom, aproveitando que a gente vai começar a falar dos domínios agora, que teve o do Mahito e o do Mekamaru, que foi apresentado nesse episódio, faz um tempo que eu assisti a primeira temporada de Jujutsu, né? Eu assisti meio que quando ela lançou. Eu não lembro direito como é que funciona o domínio do Mahito. Então, esse auto-personificação da imperfeição, ele faz o que o domínio faz, né? Que eles falam que é garantir um ataque certeiro. No caso dele, lembra que o poder dele é ele tocar na alma da pessoa e fazer a transfiguração da alma, né? Transformar a pessoa num... no caso que ele poderia, veja só, o cara poderia usar pra curar todas as doenças, né? Mas ninguém nunca usa pra curar todas as doenças. É aquele negócio, né? Não é um superpoder se você não pode usar ele pro mal. Mas então, a técnica dele, ele garante que quando você tá dentro, ele vai te tocar e ele vai transformar num, sei lá, no que ele quiser. Não, por exemplo, lembra... mas isso de ter um acerto garantido, isso é uma característica dos domínios em geral, não é? Dos domínios, domínios de que eu não sei se é dimensional, alguma coisa assim, mas que, por exemplo, tanto que quando o jogo luta contra o Gojo, maravilhosos nomes, ele tem o domínio dele que é aquele dos vulcões, só que o Gojo envelopa o domínio dele com o domínio do Gojo, que é aquele da infinidade, né? Mas assim, esse domínio dele é basicamente assim, quando você tá dentro, é garantido que é como se ele estivesse tocando todo o tempo. Sim, porque você tá literalmente... garantido que ele vai alterar a sua alma, basicamente. Tanto que na outra temporada, quando o Nanami entra dentro do domínio, ele nem tenta lutar, cara. Ele só faz um flashback ali, vivi uma boa vida. É verdade. Ele ativa a habilidade cara, flashback. A habilidade dele, ele faz que nem o Thanos lá, ele senta ali, ele só, perdi. Só aceita. Não, tanto que você lembra que quando o Itadori ele entra no domínio, o Mahito vai lá pra aquela Pocket Dimension do demônio lá, do Sukuna. O Sakana. E aí, por quê? Porque ele tá tocando o Sukuna, né? Uhum. Aí agora tem esse negócio, ele... É, né? Que a alma deles é compartilhada, né? Uhum. Quando ele toca a alma do Itadori, o Sakana, não o Sukuna, ele pega e fala, nunca mais toque a minha alma. Ele fala que ele é bonzinho, ele dá uma chance, né, cara? Ele dá uma chance de me derrotar e corta o cara em 2. O cara, é tipo o Michael, né, cara? Ele fala que, não, eu vou te dar uma chance aqui, destrói o cara. E nessa questão de domínio, a gente tem o domínio simples lá do Mekamaru, que é um Leigan, porque seja lá quem faz, que seja homem ou mulher, o autor dessa obra, ele adora Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter com todas as forças. E aí, porra, Gabriel, o que é a porra do domínio simples? Não, Yu Yu Hakusho é 100% de certeza, cara. Eu acho que deve ser a obra principal da GG, né? Até essa parada de domínio é a saga do Sensui, que é a saga dos domínios. Sim. Mas, o domínio simples, o Shinkageryu Kaneryoki, eu gosto muito, cara, a maneira como eles falam coisas simples. Nipófilo. Aí... Não, eu aprendi em Casamento Feliz que era nipófilo. Boa. Sendo o melhor amigo do nipófilo. Então, o Kaneryoki, né, o estilo simples, o domínio simples, o que ele é? Na outra temporada, eles até explicam também. O Jujutsu é algo muito antigo, né? E aí tinha um mestre lá que ele via que os discípulos dele morriam
quando eles entravam, porque vinham com o cara mais forte, eles se lascavam, né? Que o cara fazia esse negócio, não importa o quão forte seja o discípulo, se ele não chega a esse nível, né, de fazer um domínio, aí ele cria uma técnica que é o domínio simples, que é basicamente um domínio que contra, a gente vê até a Miwa usando várias vezes, ele nunca é muito eficiente contra uma luta normal, né? Só que ele serve como um counter de domínios. Ele cria um domínio dentro do domínio e meio que quebra o domínio por dentro. Porque se o domínio é toda a energia de Jujutsu, né, de maldição do cara, criando como se fosse uma dimensão só dessa maldição, ele cria meio que um buraco ali uma rachadura nisso, e aí ele consegue usar essa rachadura pra expandir e destruir o domínio. Uhum. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu achava que os domínios, eles eram herdados da mesma forma que você herda o poder de Jujutsu, que nem, tipo, o Gojo, que ele herdou, tipo, 2 poderes muito foda, né? Mas aí o Mekamaru, ele conseguiu usar um domínio que, pelo que entendi, não faz parte, assim, da linhagem dele ou coisa do tipo. Mas sabe o que eu acho, Ju? Esse é só achismo. Tipo assim, as técnicas mais importantes, mais fodas, elas geralmente são passadas de geração a geração. Mas tem essas técnicas mais simples que elas conseguem ser ensinadas. As técnicas básicas. Mas, sei lá, o domínio de counter de domínio não me parece um troço, assim, mundano, Não, mas sabe? ele é muito simples, até o cara explica, é uma técnica pros fracos. Ele fala. Ah, sim. Ele é feito de maneira... Sabe aquela coisa, pedra, papel e tesoura? Ele é muito fraco contra tudo, menos contra outro domínio. Uhum. É uma parada muito específica, no caso. Exatamente. Mas sei lá, tipo, eu fico pensando agora se... Literalmente, cara, tem lá a criançada, né, que tá aprendendo aí ser Jujutsu, uma das primeiras coisas que eles deveriam aprender é essa porra. Mas acho que é uma técnica secreta de Kyoto essa. Tanto que ele aprende vendo a Miwa fazer, porque ele tem esse poder, ele tem um Sharingan, ele vê a pessoa fazendo e ele aprende. E ele Então, aí é que tá. Se ele for se ele é uma técnica muito fácil de aprender, mas mas ainda é uma parada mais secretiva, que, tipo, porra, não é uma parada que a gente vai ensinar pra todo mundo, sabe? Às vezes é uma parada muito simples, mas ainda precisa de uma pessoa pra te ensinar. Se for desse jeito, pô, aí eu acho que é condizente com o mundo, eu acho que faz sentido, sabe? Eu tenho a sensação que é isso, porque Jujutsu não é tipo, temos as técnicas básicas aqui que a gente ensina pra todo mundo. Tanto que... E aí justifica o relacionamento dele com a Miwa, pô. Ele deve ter ido já na intenção de aprender essa parada, tá ligado? Pra ter um counter pros fodões que ele tava lá com o Chavo, né? Porque o plano dele era ser o espião, depois, quando desse o momento certo, né? Ter o corpo dele recuperado e depois virar o contra-espião, né? Porque o plano dele em todo esse combate era, de alguma maneira, se comunicar com o Gojo, né? Aí ele fez o contato com a menina. Mas então, mais um ponto aí, né, cara? É um negócio meio idiota da parte dele, né? Porque se ele eu acho que ele acreditou no próprio hype. Porque quando ele viu que ele começou a dar porrada, quando ele começou a atacar diretamente a alma do Mahito, porque seria muito mais esperto se ele... vou tentar negar combate o máximo possível, gastar minha vida pra não engajar em nenhum tipo de combate, pra conseguir chamar o Gojo, né? Mano, se ele tivesse gastado toda essa energia dele, ao invés de ele fazer um Eva, ele fazer tipo um jato, eu acho que teria sido mais jogo, sabe? Caralho, mano, porque o cara, ele fez um fucking robô gigante, cara, ele podia ter feito tanta coisa mais útil. Ju, o sonho de todo homem é um robô gigante, Ju. Não entendi. Importa a situação. Se você tiver entre a vida e a morte, você tiver 2 minutos de vida, você tem a opção de gastar esses 2 minutos num robô ou sobrevivendo. Todo homem vai usar o robô. Ele gasta 5 anos numa técnica, né, mano? Não, e foi aquele negócio que eu falei, tipo, se fosse só naquele mega beam dele, mas é o tempo todo, 2 anos, 3 anos, não sei o quê. 5 anos. Eu sei que a gente sempre repete isso, mas tem que falar em um segundo. Tem uns usos muito criativos da animação nesse episódio. Mas não vamos falar que todo episódio a gente fala essa porcaria. Mas é que não dá, cara. Os caras sempre estão... Não. Se você vai falar isso, então o Mike pode falar do PIB. Verdade. Pode falar do teu PIB, então, Mike. É porque tem uma cena específica que eu achei muito linda. Que é quando ele dá o raio. Aí o raio se converte ali o vermelho vai ficando mais branco e se converte no cabelo da Miwa. E depois vem ela pra cima e quando ele leva o golpe, ela meio que dá uma... Ela quebra e depois ela se desintegra no ar. Não, mas se for falar de animação, a parte que o Mahito entra com a furadeira, né? Que o Mekamaru, ele tá no hype de eu vou vencer. O Mahito fura a porra da tela que tem a Miwa aparecendo. Exatamente. É uma cena pra quebrar o coração do cara, velho. Sim. E outra coisa, né? Eu ia falar das referências aos outros animes. Tipo, o chute voador do Eva é basicamente o chute da unidade 1 e 2. Naqueles anjos que são gêmeos, tá ligado? Que eles têm que atacar ao mesmo tempo.
tem referência a Tengen Toppa no final da luta, né? Sim, é verdade, quando ele vai pra cima do furadeira, né? É verdade. Não só a furadeira, sabe? É porque a gente já tá chegando no final da luta, então a gente vai meio que descrever aqui que o Mahito entra no robô e o Mekamaru, ele chama o último Mekamaru dele, ele fica atacando com o domínio dele lá do 1.000.000 de mãos. Essa cena é 1-1 a cena final do filme 2. O 2 do Tengen Toppa Gurren Lagann, que o Simon, ele vem desviando das furadeiras do anti-espiral e dá o socão. Ele até tem aquele... Sem tirar nem pôr. Ele tem até... Não, você tá certo. Você vai falar da cena que o Mekamaru faz a cara toda vermelha, a cara vermelha com os riscos. É a mesma cara. É a mesma Eles cara. copiaram, nem fingiram. Nosso editor vai sofrer um pouquinho por isso, mas ele vai colocar aí a cena. Nosso editor secreto chamado... Viu? O nosso editor secreto, a Jo. E, cara, dá tristeza, né, cara? Quando você vê a coitada da Mila lá conversando com o boneco inerte. Uma parada vazia, velho. E a morte em off, né? Que significa que ela foi horrível. Ou que não morreu. Então, isso que eu ia comentar. É muito aquela parada. Se não tem corpo, ele ainda pode aparecer. Sabe? Já diz o Imperador Palpatine, né? Que voltou isso. Os leitores do mangá todos falando agora com a gente. Caraca, não, olha, qualquer spoiler será brutalmente apagado. Qualquer spoiler será brutalmente. Deixa um like e se inscreve no canal. Faça qualquer comentário e não seja spoiler. Ataque de oportunidade. Mas assim, a cena dele inerte lá e a menina falando com ele é uma cena muito bonitinha, mas assim, pra ser bem sincero, eu meio que caguei pro Mekamaru, sabe? Eu não sei se é porque... Você não tem coração. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu vi a primeira temporada e eu nem lembrava dele direito, mas eu lembro que ele era um personagem meio antipático, assim, que você não... Sei lá, eu não tinha muito... Ele era completo quando ele luta contra um panda. Ele é tipo terciário. Ele é super terciário, ele é antipático. Ele é a mesma antipatia daquele cara que era o arqueiro lá que fica enchendo o saco do Megumin, sabe? Sim. Mas você não sente por ele, Ju, você sente pela Miwa. Mas sei lá, é porque... Não, você não sente por nenhum dos dois. É verdade, tadinha da menina. Claro, a minha é a personagem mais gente boa que tem nesse mangá inteiro, cara. Infelizmente, assim, não vou falar que ela se interessou romanticamente com ele, obviamente, mas assim, infelizmente ela se interessou pelo boy lixo, né? Mas é isso. Não, porque eu ia falar que teve uma cena engraçada, que foi nessa questão de quebrar os corações de quem tá assistindo. Porra do Mekamaru falando, eu tenho 9 anos de vida ainda, e ainda tenho o Geto, eu derrotei o outro, e o Mahito surge do inferno lá na posição de Chaka de Virgem e diz, você não vai vencer essa luta não. Não, e tem outra questão, né? O foda é que, cara, ele gastou... Ele começou com o quê? Com 16? Ele gastou 17. quase metade do tempo de vida dele ali pra derrotar o Mahito, e ainda tinha o Geto! Cara, é muito mais forte que o Mahito. Porra! Venceu o Cérbero, do outro lado tava o Satanás. Bosta, cara. Não, cara, esse cara, eu tô falando, ele é porque é adolescente, ele acreditou no próprio hype. Primeiro porque o plano dele era bom. Aí depois ele fala, não, vai dar. Bom. Você sabe quando o plano é bom, é quando a pessoa fala de algum jeito se comunicar com o Gojo. De algum jeito é a prova. O cara não tinha smartphone, aquele telefone celular com de satélite, mas aí é né? que tá. O problema é que mesmo o telefone não ia funcionar por causa do véu. Mas ó, falando em véu, a gente tem a cena de Shinjuku, né? A galera tá naquele Halloweenzinho bacana, os caras chatos dando em cima das meninas, né? A galera... Como é que Halloween... Na moral, mano, que Halloween caído é aquele, mano? Que bota... Não tem música, parece uma grande... Sabe aquelas boate caídas que tá todo mundo lá bebendo e conversando, mas ninguém tá animado, não tem uma música legal, a galera meio que só tá ali, sabe? Cara, nossa, muito caído esse Halloween, mano, no meio da rua. Não me deu vontade nenhuma de ir pro Halloween no Japão. Não, nem um pouco. Depois do incidente de Shunju. Da Shibuya, né? Mas essa cena é meio que um grande exposition, né, cara? A gente tem 10 minutos quase de exposição ali, né, dos caras. Como funciona tal coisa. Nossa... Tem uma que foi muito cara de pau, né, cara? Que é quando o carinha lá de touquinha, ele tá falando com o Megumin e ele chega... Megumin, você sabia que com o véu os celulares não funcionam e não sei o que lá. E ele tipo, caraca, mano. Foi tão escrachado que eu falo, não, isso aqui foi totalmente proposital. Eles estavam completamente conscientes de que, cara, isso aqui é uma exposição muito idiota. Vamos faltou só ter um telecurso 2000 no fundo, ele explicando. Eu acho que eles queriam tentar ser engraçadinho, tipo, vamos usar essa trope de forma escrachada. E, cara, só, tipo, não foi engraçado, só foi meio vergonha alheia.
Foi patético, exato. Isso que é exatamente o que o Michael falou. Foi uma cena muito patética, cara. Não, o cara fala, o Megumin já sabia isso, meu irmão. Não trate ele como Kohai. Não trate ele como o telespectador. E a gente tem uma cena que eu fiquei até... Tem um maluco lá do clã Zenin, né? Junto da Mai. Da Mai não, da... Não é Mai o nome dela? Não. Não, é Maki. Deixa eu refazer. Isso. Não tava lembrando também, mas eu sabia tem que era Mai. Refaz essa parte. Vou deixar na edição, viu? Nem volte lá junto da Maki, né? Então, eu fiquei assim... Eu achei isso bem estranho. Eu fiquei assim, pô... Ela tá ali... Até tem uma cena muito engraçada que a Nobara tirando o cabelo da roupa ali da Maia. Mano, que cena foi essa, cara? Eu achei muito esquisita, saca? Isso, aí vocês ficam falando, Michael, não fala da mapa sempre. Os caras são muito desocupados, mas aí é que tá. Pra que animar isso? Tá. Foi literalmente uma cena assim, só de kkk? Ou isso vai ter algum significado na frente, sabe? Cara, que coisa esquisita. Marquem essa cena, gente. Você que tá escutando. Essa cena vai ser muito importante, Ju. O final do mangá tá ligado a essa cena. Vai ser como derrotaram o vilão final, tá ligado? É aquele cabelo. Cara, muito esquisito. Se bem que faz sentido, viu? Faz sentido, sim. A porra da Nobara não usa a porra dos bonecos que tem que ter uma parte da pessoa. Michael matou. Caraca, o Michael é um gênio! O miserável é um gênio! É um gênio. Puta merda, é isso. Porque ela usa fios de cabelo e qualquer coisa da pessoa nos bonequinhos dela lá. Pra poder, tipo, mover eles de lugar. Caralho, cara. Não, Michael, boa. Ali já é o plano da Nobara. Caso a menina vire vilã em qualquer momento. Sabe aquele meme do cara sentando no próprio cérebro? Não é isso, Gil. É o meme do cara andando num elefante gigante que é o próprio cérebro. Que é o próprio cérebro. Cara, não, essa foi boa, velho. Muito boa. Mas assim... Pô, a gente teve o tornado de pessoas, né? Sim. Nossa, isso me lembrou Blood Plus. Não foi tornado de pessoa, foi ralo de pessoas. Porque ele comenta que a galera foi sugada pra dentro do metrô, né? Pra parte subterrânea. Foi um ralo. Essa galera vai virar tudo monstrinho, né? Do Marrito. Teve lá o ralo de pessoas e, cara, eu achei engraçada essa cena que tá todo mundo chamando o Gojo, sabe? E a galera tá lá, não, traz o Gojo. Cara, quem que é Gojo? Eu não sei, tá todo mundo falando essa porra também. Traz o Gojo. Cara, eu imagino, chegou, sei lá, o Gueto ali no meio da galera e só ele precisou gritar ali, chama o Gojo pra gente sair daqui. Aí todo mundo começou a repetir do desespero, né? Nem precisa de controle mental. Nem precisa de controle mental, é o clássico efeito manada. Mas só um detalhezinho que eu achei foda nessa cena. É como que os figurantes, eles não são aquela aparência genérica 1/1. Todos eles têm cabelos diferentes, rostos diferentes. Sim. É uma atenção a detalhe da mapa que é muito massa. Eu só queria comentar das duas meninas, cara, que elas... Eu acho que elas já estão meio que mortas por dentro, né, cara? Porque elas estão numa situação bizarríssima de filme de terror e elas... não precisa esquentar a cabeça, não. Daqui a pouco ela tá falando assim, esses caras são bem covardes, né, cara? São patéticos. Caralho, mano. Tá acontecendo uma porra mó bizarra. Teve a galera se sugando pra dentro da terra. Tem uma parede invisível de videogame que você não consegue sair. Mas mano, pra elas... Essas meninas, cara, já devem ter visto coisa muito sinistra nessas baladas que elas vão de noite. Elas já têm aquele Thousand Mile Stairs, sabe? Cara, soldado. Ju, que rolê essas meninas foram? Ju, pra quem tem que voltar de Uber de madrugada depois da balada, o tornado de gente não é nada. Caralho, que cidade é essa? Não, a Ju falou, isso é verdade, né, cara? Essas meninas, elas já passaram por cada tipo de terror, né? Cada rave delas é o Eclipse peraí, Desert. você não viu os caras bizarros dando em cima das meninas, cara? Imagina o tanto de cara bizarro que não deve chegar nelas. Caralho, né? É os apóstolos de Berserk, pô, dando em cima dela. 28 minutos, acaba o episódio, Juliane. Acabou o programa. O episódio literalmente acaba quando o exército de um homem só chega. Satoru Gojo. Eu pensei que era o Rambo. Mais do que o Rambo. É o Shaft. Ai, cara. Mas é muito bom, né, mano? Todo mundo, não, a gente vai ficar aqui do lado de fora pegando as sobras do que o Gojo foi enfrentar e escapar, né? A gente vai pegar a galera que foi tentar dar scare ali. Mas não, tipo, a gente só manda o Gojo lá pra dentro e ele resolve tudo. Só uma coisa foda desse episódio, um segundo que eu vou falar, Michael. É como ele é estruturado no finalzinho, parece que é tipo um caso policial. Shinjuku, 26 horas, não sei o quê. Gojo chega às 8 horas, Sim. Não é caso policial, é 24 horas. Tum, dum, tum, dum, tum, dum.
Pronto, cara, lembrou a reconstrução de um caso, assim, de homicídio, uma parada assim? Que nada, é linha direta, meu amigo. Boa. Valeu, gente. Tchau. Palace 2. As almas ainda ficaram nos escombros. Fui, Saraba!